O antropólogo francês Claude Lévi-Strauss é o expoente mais notório desse campo de estudo intitulado Antropologia Estrutural. Essa semana eu dei uma aula sobre análise estrutural de mitos e um colega de profissão e amigo pediu que eu transformasse essa aula numa versão para YouTube. Então eu trouxe a minha aplicação do método Lévi-Straussiano para o conto dos três irmãos do universo Harry Potter. Depois da vinheta. Oi, meu bem, tudo bem? Primeiro eu queria dizer que eu não sou uma especialista em análise estrutural de mito e que eu não estou usando como referência apenas o texto, a estrutura do mito do Lévi-Strauss, que está neste livro aqui, Antropologia Estrutural do Lévi-Strauss, tá? Eu estou usando como referência também um texto do Edmund Leach chamado Estrutura do Mito também, em que o Leach diz que não é uma releitura do original do Lévi-Strauss, mas seria um Leach imitando o Lévi-Strauss. Então eu estaria aqui fazendo um Govinda imitando Leach, imitando o Lévi-Strauss. O que, é claro, pode gerar muitos problemas, mas isso aqui não é um trabalho acadêmico, foi um esforço intelectual para tentar explicar melhor a teoria levi-straussiana para os alunos, então estou compartilhando isso com vocês. Elzimar Bourvió, só você para me fazer gravar um vídeo desse, cara. Ó céus. A primeira coisa que o Leach fala é que o mito é uma categoria mal compreendida e mal interpretada, porque por vezes as pessoas consideram que o mito seja uma história falaciosa e que a história seja a verdade. E ele diz que seria imprudente dizer que o mito é falso e a história é verdadeira, porque essa separação é completamente arbitrária na sociedade. Então, tendo qualquer registro por escrito em alguma fonte que não seja do antropólogo de alguma história, isso basta para que a narrativa seja considerada uma história e não um mito. A ideia de Lévi-Strauss sobre o pensamento e as narrativas míticas é de que o mito não existiria isoladamente, mas sempre num contexto relacional. O mito se repetiria em diversas sociedades, mantendo a mesma estrutura que apareceria porque ela está ali no inconsciente coletivo, vamos dizer assim. Em seu estudo comparativo intitulado Mitológicas, Lévi-Strauss vai mostrar que o mito é composto por unidades elementares chamadas mitemas. E o mito pode ser decomposto nesses mitemas em várias partes que sustentam a estrutura do pensamento mítico em geral e permite que nós possamos dividir o mito em pares de oposição binária. Esses pares de oposição binária refletem questões primordiais que afetam as sociedades humanas, nas quais a cultura predomina sobre a natureza. Lévi-Strauss considera que o mito é uma espécie de sonho coletivo que é passível de interpretação de modo a revelar um sentido oculto, que estaria ali na natureza inconsciente dos fenômenos coletivos. Esse é o esquema básico que o Leach faz para explicar o esquema de Lévi-Strauss, colocando as colunas de pares de oposição. Em cima nós vemos a divisão, de colunas de homens, animais e deuses, e embaixo nós vemos uma outra divisão da cultura e da natureza. Se você por acaso não conhece o Conto dos Três Irmãos, que está presente no universo Harry Potter, você pode clicar no card aqui em cima para assistir, é um link para um outro canal que fala especificamente sobre Harry Potter, ou você pode clicar num link que está aqui na descrição para ler, num blog alheio aí que eu encontrei também, o relato da narrativa. Esse esquema improvisadão aí foi exatamente foto do quadro que eu usei durante a aula. Essa divisão é feita assim, no plano vertical e no plano horizontal.
que no vertical vão ficar essas divisões de este mundo em um outro mundo, ou o mundo da cultura e da sociedade, onde tudo é controlado, e o mundo da natureza, em que as coisas fogem do controle e é o universo do desconhecido. E tem essas divisões em colunas para fazer os pares de oposição depois, que são essas que eu mostrei de homens, animais. Aí animais está subdividido em animais domésticos e animais selvagens, e os deuses, né? E aí pode entrar nos animais selvagens também os monstros, criaturas, enfim, que podem aparecer nos mitos. Então, se você é um aluno de ciências sociais ou estudante de antropologia que caiu aqui nesse vídeo, nesse canal de paraquedas, assina o canal, ativa o sininho para receber as notificações, porque aqui rola muita coisa baseada em sociologia e antropologia. E você que já está inscrito e está achando que essa ideia é muito doida e divertido e interessante, tá curioso, já deixa o seu like aí. Agora eu vou fazer um esquema aqui igualzinho a moça da previsão do tempo, né? Porque eu vou estar visualizando virtualmente apenas o negócio aqui, mas vamos lá. Eu dividi em 4 colunas para colocar o conto em pares de oposição. Os pares de oposição que eu coloquei, eu numerei aqui na ordem cronológica em que acontece na história, em que ele aparece na história, mas os pares estão um na frente do outro. Então eu vou tentar explicar um pouco essas categorias, né, como que elas funcionaram na minha cabeça. Primeira categoria que eu coloquei é da astúcia, que é justamente quando os irmãos enganam a morte. A segunda categoria seria de segundas intenções, quando tanto a morte oferece os presentes para os irmãos, pensando em, na verdade, dar um jeitinho neles, já que eles burlaram a regra que ela tinha de que ou você morre no rio ou você morre no rio, né? E também o fato do terceiro irmão ter desconfiado da morte, não ter confiado nela com esses presentinhos. Depois vem a categoria de igualdade, na qual os irmãos tentam se igualar à morte, ou fica na cabeça deles que eles se igualariam à morte, em termos de poder e tudo mais, ou de controlar a morte, que está mais no campo da natureza do que na sociedade, já que ela é incontrolável. E por fim, nós temos a correção da quebra do tabu, que era justamente morrer no rio, e que com a astúcia foi quebrada, e aí a morte faz esse retorno. Então, nosso primeiro par de oposição é justamente os 3 irmãos construindo a ponte quando, de acordo com o conto, as pessoas deveriam morrer, ou a morte esperava que as pessoas morressem ao atravessar o rio, e a morte surgindo para entregar a eles presentes por terem sido tão espertos e enganado a ela mesma. No universo Harry Potter, ser bruxa é considerado uma coisa que é da ordem, não é uma coisa fora do controle. A magia é uma coisa que se pode controlar, tanto que ela é regulada, ela se aprende em escola. Nós nos deparamos com outros 2 pares de oposição, que são o primeiro irmão, o irmão mais velho, que usa a varinha das varinhas para se livrar de um desafeto. Ele mata esse desafeto, ele começa a se gabar de ser invencível e, portanto, ele se torna um alvo, já que aquela varinha é o que tornava ele invencível. E um outro bruxo rouba a varinha dele para se tornar, por sua vez, o mais poderoso e corta a garganta com uma faca para se certificar de que esse bruxo não vai atrás dele. O outro par de oposição novamente, o segundo irmão faz o uso daquela pedra de ressurreição que foi dada pela morte para ele, para trazer de volta a sua amada que morreu jovem antes que ele pudesse se casar com ela, mas ele percebe que ela não pertence mais a esse mundo, e ela não pertence mais ao mundo da cultura, ela está no incontrolável, na natureza, né? Nesse espaço que não pertence mais aos vivos. Desesperado para se juntar a ela, ele abre mão também desse poder e suicida para se juntar à sua amada. Então você tem a ilusão de igualdade com a morte em oposição à correção do tabu da morte, né, da quebra do tabu da morte, que foi corrigido ali pela Dona Morte.
Em seguida, nós temos a morte procurando pelo irmão mais novo, pelo terceiro irmão, em vão, durante muito tempo, porque somente depois de anos, muitos anos, depois de ficar velhinho, de chegar numa idade em que ele já criou seus filhos, ele já passou todo o conhecimento que ele precisava passar para os seus filhos e que se sente preparado para deixar a vida, é que ele tira a capa da invisibilidade, né? De modo que ele engana a morte, ele entrega essa capa para o seu filho, simbolizando aí todo o conhecimento que ele passou em vida para o seu filho, e aí ele se encontra pronto para morrer, e a morte o encontra e o acolhe como um igual. Ele é o único irmão que não tem a quebra do tabu, a morte não consegue enganá-lo através do presente, para trazê-lo de volta, né, para onde ele deveria estar, na quebra do tabu lá do rio no começo, quando eles constroem a ponte, e ele vive toda a sua vida, independente do desejo da morte de encontrá-lo. A ideia é de que se ele foi astuto o suficiente para enganar a morte mais de uma vez, como a gente vê no par de oposição anterior, ele merece ser acolhido pela morte como se ela fosse uma amiga, e os dois partem em igualdade. Eu não tenho certeza se eu consegui passar essa difícil teoria levi-straussiana a ponto de leigos compreenderem qual é a da análise de mitos aí, mas foi uma tentativa, né? Isso foi muito legal porque eu consegui deixar mais claro para os alunos a maneira como funciona a análise estrutural de mitos do Levi-Strauss. A gente pode também discutir aqui uma contradição do mito, que é a seguinte: por que é que a única maneira de você não contrariar a morte era morrendo afogado? Porque mesmo se você não for bruxo, mesmo se você for trouxa, você pode ser capaz de construir uma ponte. Vai demorar um pouco mais, é claro, do que com magia, mas você pode também atravessar o rio a nado, você pode atravessar o rio com um barco, usando uma tirolesa, você pode dar a volta, porque em algum ponto esse rio vai acabar ou ficar tão fininho que você tenha como passá-lo, né, sem morrer afogado. Você pode voltar, né? Você pode voltar e não pegar aquele caminho. Por que diabos a morte ficou chateada, hashtag chateada, com os 3 irmãos bruxos porque eles não morreram afogados no rio? Comenta aí, diz o que você acha, responde essa pergunta porque eu estou intrigadíssima. Um beijo e obrigada por assistir até aqui.